Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor de Processo Civil, Previdenciário, e Prática na PUC Minas e na Escola Superior Dom Helder Câmara. E hoje, dia 4 de 5 de 2020, nós temos como temática de aula o que nós chamamos de tutela provisória, audiência cautelar e antecedente. A aula está sendo gravada. Eu informo a todos os presentes na videoconferência que essa gravação se presta a, posteriormente, lançamento no YouTube, para que vocês possam rever essa aula e, caso alguém esteja interessado no nosso trabalho, que ele possa ver também. Então, a partir dessa ideia, eu tenho que reiniciar aqui hoje já diferenciações entre de urgência antecipatória e tutela provisória de urgência cautelar. Quando nós falamos de tutela provisória de urgência antecipatória, nós temos uma coincidência total parcial do pedido de tutela provisória com o pedido final ou o pedido principal da pretensão da parte. Por outro lado, quando nós falamos de tutela provisória de urgência cautelar, o pedido de tutela provisória não condiz com o pedido da pretensão da parte. E isso demonstra para a gente o que nós chamamos de acessoriedade da tutela provisória de urgência. Se nós falarmos nos moldes do CPC de 1973, a tutela provisória de urgência cautelar, ela é muito parecida com o antigo processo cautelar. Aquele antigo processo, função acessória do processo principal, mas que tinha requisitos. Então, ele tinha uma autonomia a partir daquela teoria do tertio genus de Francesco Carlelucci, que essa autonomia ela se mostrava na prática, no Código de 1973. E por que ela se mostrava na prática? Porque no Código de 1973, a tutela cautelar ou o processo cautelar era sempre distribuído por potência ao processo. Então, ou seja, ela gerava um número próprio. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a tutela cautelar, ela sempre é formulada dentro do pedido principal, dentro dos autos do pedido principal. Então, se ela tiver caráter antecedente, significa que ela vai ser formulada antes do pedido principal e ela vai ter um procedimento prévio a ser desenvolvido antes do pedido principal. Ou antes do pedido principal começar a tramitar. Por quê? Não há possibilidade de trâmite simultâneo de pedido de tutela provisória com o pedido principal por incompatibilidade procedimental. Então, vai tramitar primeiro o pedido de tutela provisória e depois que tiver uma decisão interlocutória decidindo a tutela provisória, aí vai voltar a tramitar ou vai começar a tramitar o pedido de tutela principal ou principal da parte. Saliento a vocês que esse dependendo do que for concedido em caráter liminar, ele vai ser formulado no curso do procedimento de tutela provisória de urgência cautelar e antecedente, ou, caso ele seja indeferido liminarmente, não seja efetivado no curso da tutela provisória antecedente, então ele vai ser formulado só após a decisão final da tutela provisória cautelar, da sua efetivação. Então, é muito importante essa ideia de efetivação da tutela provisória cautelar. Claro, gente? Então, vamos por partes. Eu tenho que relembrar para vocês os requisitos da tutela provisória cautelar, e os requisitos são dois. Um, que é o fumus boni iuris, fumus boni iuris a gente chama de fumatio bom direito, em cognição superficial ou sumária, ou seja, sem as devidas cautelas, sem a ampla dilação probatória, sem
o contraditório e ampla defesa, às vezes. Então, nós estamos falando de uma análise superficial, por cima, sem devidos cuidados, que a gente chama de análise perfunctória, e nessa análise perfunctória do direito, o juiz verifica uma de direito material. Então, se a gente traduz isso para os requisitos do artigo 300 do CPC, a possibilidade, ou melhor, a probabilidade do reconhecimento do direito material. E essa expressão fumaça do bom direito, ela é histórica, né? Porque ela, né, refrão popular que fala que onde tem fumaça tem fogo. É daí que vem o fumus boniuris, aonde há fumaça tem fogo. Então, se está saindo fumaça de um princípio, todo mundo pensa que existe fogo. Então, se você vê uma fumaça de direito, né, a princípio, posteriormente, você vai verificar também o fogo, que seria o próprio direito material. E além desse fumus boniuris, nós temos o outro requisito, que é o periculum in mora, e o periculum em latim seria, né, para todos o perigo na demora da tutela jurisdicional, também reconhecido na fórmula do artigo 300 como risco ao resultado útil da demanda. Está claro? E ao falarmos desse risco ao resultado útil da demanda, ele está previsto também no artigo 300, né? Porque ela fala ou risco ao resultado útil da demanda. Eu consigo ver diferença entre os requisitos de tutela provisória de urgência antecipatória e requisitos da tutela de urgência cautelar. Notem, senhores, que esses dois requisitos são totalmente diferentes dos requisitos da pretensão de direito material, que estariam previstos no Código Civil e em outras leis de direito material. Então, quando nós falamos de tutela provisória de urgência cautelar, nós temos aqueles requisitos de provisoriedade, instrumentalidade, revogabilidade e autonomia. Tá claro, gente? Então, os requisitos todos são previstos aqui para tutela provisória de urgência cautelar, porque o paradigma dela, como eu disse anteriormente, é o processo cautelar do Código de Processo Civil de 1973. E a partir daí, nós temos a ideia seguradora do exercício da jurisdição, que estaria previsto, né, em Giuseppe Chiovenda. Quando nós falamos disso, nós temos a teoria de Calamandrei, a teoria de Chiovenda e a teoria de Carnelucci, todas elas como respaldo doutrinário do processo cautelar, ou melhor, hoje em dia, da tutela provisória de urgência cautelar, principalmente aquela antecedente. Notem, senhores, que a tutela cautelar, ela tem uma previsão própria, senhores, ela tem uma previsão própria dentro do artigo 301. E isso aqui é uma norma geral de tutela cautelar. E por quê? E ela está prevista no próprio Código de Processo Civil de 2015. Então, quando a gente vai lá no CPC/2015, e lá no 301, na previsão de tutela provisória de urgência cautelar, aqui traz uma classificação doutrinária antiga, do antigo Código de Processo Civil de 1970, que dividia as tutelas cautelares em cautelares, 2 pontos. 1, cautelares típicas ou nominadas, e 2, em cautelares atípicas e nominadas. Né? Tá. E aí, a partir dessa classificação de tutelas provisórias de urgência,
Nós temos as cautelares típicas, que são aquelas que possuem nomes propriamente ditos, né? E que têm hipóteses de cabimento, né? E essas hipóteses de cabimento são aquelas do artigo 301. E as cautelares atípicas são aquelas do poder geral de cautela, e a partir do poder geral de cautela, nós temos necessariamente, né, que elas podem ser utilizadas em outros casos que não estariam previstos na lei. Esses casos são de extrema importância, né? O que eu estou demonstrando aqui para vocês? Que no CPC de 2015, a regra geral são as cautelares atípicas ou inúteis. Essa é a geral. Tá claro? E aí, as exceções seriam as cautelares típicas ou nominadas. Então, isso que eu estou para vocês é o que acontece hoje com o CPC de 2015. Porque na vigência do CPC de 1973, era exatamente o inverso. Nós tínhamos no Código de 73 uma infinidade de cautelares ou nominadas. Tinha um capítulo dentro, um capítulo, título das cautelares, e lá falava de cautelares, né, vamos lá, de arresto de bens, de sequestro de bens, de alimentos provisionais, então estava previsto no CPC de 73. Nós tínhamos ainda cautelares de atentado, que é muito importante, que continua existindo até hoje, né, na doutrina e na jurisprudência, então ela continua sendo aplicada, apesar de não existir mais um código, né? Então, eram as cautelares típicas ou nominadas no CPC de 73, a regra geral. Então, o que eu estou falando aqui é que no CPC de 1973 era o verso, era o contrário, claro? E a partir dessa ideia de inversão, nós temos o seguinte, que hoje em dia, no CPC de 2015, eu tenho procedimento único. Então, no CPC de 2015, um procedimento para tutela provisória, urgência cautelar e antecedente. E não importa se é típica ou atípica. Tá certo, senhores? Não importa. Tá claro? O procedimento é um só. E esse procedimento, se não me falha a memória, ele vai estar previsto nos artigos 305 até o 310. Então, a 305 até o 310 do CPC 15. Então, esse é o procedimento único. Mas antes de entrar nesse procedimento único, eu tenho que falar mais geral de tutela provisória. Tá claro, gente? E quando a gente fala de tutela provisória, tá? Nós temos uma regra geral que se aplica tanto para a tutela provisória de urgência antecipatória quanto para a tutela provisória de urgência cautelar. É a regra geral do artigo 302 do CPC de 2000. E nesse artigo 302, que eu vou transcrever para vocês, é importante que você saiba que esse artigo 302, ele se aplica, né, para a tutela provisória de urgência, e ela prevê claramente, o que nós chamamos de responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva para o requerente da tutela provisória de urgência. E não vejo, tá, esse tutela provisória de evidência, né, porque ele é específico para a tutela provisória de urgência. Então, quando a gente fala de tutela provisória de urgência, então, olhando aí no chat, nós estamos falando o quê? Que o requerente responde objetivamente, independente de culpa, né? Então, nós estamos falando de uma objetiva, uma teoria de risco integral, né? Ou seja, aquele que requer a tutela provisória, e aí nós temos aqui esses
requisitos aqui, ele terá que indenizar aquele que sofreu os efeitos da tutela provisória, independentemente de culpa ou de dolo, né? Porque nós estamos falando de responsabilidade objetiva. Quando vai acontecer isso? Então, que tenha uma hipótese de concessão de tutela provisória para fornecimento de medicamentos, né? Se por acaso o autor da demanda, depois do processo tramitar regularmente, ele perde no pedido final, em que a cognição é exauriente ou profunda, automaticamente ele já vai ter que indenizar o réu da tutela provisória que cumpriu aquela tutela até a sentença que foi requerente. Isso nós temos o quê? Outro caso importante, caso de efetivação da decisão liminar. Se o juiz concede uma liminar inaudita à outra parte, né, o autor tem que fornecer os meios necessários à citação do réu no prazo de 5 dias. E o que são os meios necessários? Né? Além do endereço adequado que vai estar na petição inicial, porque é requisito obrigatório da inicial, vai ter que pagar a diligência se não tenha feito ainda. E isso no prazo de 5 dias da concessão, né, daquela medida. Então, muita atenção com relação a esse prazo de pagamentos. E aí nós temos o quê? Nós temos hipóteses ainda de cessação da eficácia da medida. E essa cessação de eficácia da medida é um artigo próprio do Código de Processo Civil, né, que seria o inciso 3 do artigo 302, que falência, a memória é o artigo 309 do CPC, que fala de cessação da eficácia. Então, no CPC 2015, artigo 309, nós temos a cessação da eficácia, né? Então, vai cessar a eficácia da decisão de tutela provisória de urgência se não for formulado o pedido principal no prazo legal. Primeira hipótese, básica, tá bom? Se ela não for efetivada no prazo de 30 dias, então, esse prazo de dias não prejudicar o requerente se a demora for imputável e judiciário. Mas, se ele fornece todos os meios para a efetivação da medida no prazo de 30 dias, aí nós temos que não vai ser aplicada a cessação da eficácia. E, finalmente, nós temos o seguinte: se o juiz julgar improcedente o pedido principal, se ele julga improcedente o pedido principal em cognição exauriente, necessariamente, então, é hipótese de cessação da medida. E nós temos ainda, se por acaso o juiz extinguiu a proposição de mérito, né, por qualquer dos motivos do artigo 485, isso também é uma hipótese de cessação de eficácia da medida. Está claro, senhores? E a partir daí, o que nós temos? Se cessa essa eficácia, você não pode pleitear novamente a tutela provisória, salvo se houver modificação das causas de pedir. Gente, então é importante vocês terem a ideia de que eu não posso ficar renovando a mesma causa de pedir. Não, eu tenho que demonstrar outros fundamentos fáticos que demonstrem a necessidade de um novo pleito provisório. E, finalmente, ainda, voltando na ideia de cessação de eficácia da medida, nós temos ainda o quê? A hipótese em que o juiz acolhe a alegação de prescrição ou decadência do pedido principal. E se ele acolher essa prescrição e decadência principal e tinha sido efetivada a tutela, nós temos necessariamente o quê? A possibilidade de indenização. E o requerente vai ter que indenizar os prejuízos que ele sofreu. Cuidado, tá? Esse pedido de indenização, senhores, esse pedido de indenização não significa que o réu não tem que provar o dano. Ele vai ter que demonstrar o fato, que vai ser a concessão da tutela provisória. Ele vai ter que provar ainda o réu o dano que ele sofreu em função daquela tutela provisória. Então, fato e dano. E aí provar o nexo causal. E o que é o nexo causal? É o liame entre fato e dano. Tá claro? Ele só vai pelos danos causados em função da concessão da tutela provisória. Tá? Agora,
culpa e dolo, ele não precisa provar. Então, esse seria o elemento de responsabilidade objetiva, né? E nós temos aqui que a lei determina, o único do artigo, a liquidação dos danos, ou seja, a estipulação de um debeatur dentro do processo de liquidação, ele deve ser feito dentro dos autos da tutela provisória. Claro, senhores, em que a medida foi concedida. Então, é obrigatória essa formulação dentro dos autos da tutela provisória. Agora, entre as modalidades de liquidação, eu vejo claramente que essa liquidação vai se dar em procedimento comum, ou pior, por artigos, que era a antiga liquidação por libelo de artigos que estava prevista no Código de Processo Civil de 1973. Então, a parte vai ter que provar o dano, porque esse dano não vai estar devidamente comprovado dentro dos autos da tutela provisória. Tá bom, senhores? Então, ela tem que alegar e provar fato novo. Esse fato novo é o dano futuro. Então, eu vejo claramente a liquidação pelo também chamada de liquidação por artigos, no artigo CPC. E essas seriam as hipóteses de responsabilidade objetiva, que é a regra geral para quem é provisória e perde, né? Ou seja, com sentença de mérito desfavorável, quando extingue o processo em resolução de mérito, não é isso? Quando ocorre reconhecimento de decadência ou prescrição, ou quando cessa a eficácia da medida liminar, quando o requerente da tutela provisória não fornece os meios necessários da tutela provisória. Dito isso, nós seguimos e vamos seguir ainda, e agora eu vou entrar em quais são as tutelas provisórias típicas ainda existentes no CPC de 2015. E elas, naquele artigo 300, mencionei para vocês do CPC 2015. No artigo 301, né, voltamos um pouquinho, essa cautelar típica é aquela pedida mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar direito. Então, essa é a previsão do artigo 301. E aí, primeiro, cautelar. Quando cabe arresto cautelar? Cabe arresto cautelar quando tivermos um título executivo, tá já? Título executivo, ou seja, pode ser uma judicial condenatória, ou pode ser um título executivo extrajudicial, mesmo que ainda não esteja vencido, ou seja, que não haja exigibilidade, mas em que o devedor esteja dilapidando seu próprio patrimônio, ou em que o devedor desapareça deixar domicílio certo. Essas são as duas hipóteses de arresto cautelar. Repetindo requisitos: título executivo judicial ou extrajudicial, mais intenção de dilapidação do patrimônio ou, né, desaparecimento do devedor sem deixar domicílio certo. Então, eu tenho primeiro requisito obrigatório, que é o título executivo, mais requisito que é a intenção de dilapidação ou o do devedor. Próximo, nós temos ainda o sequestro cautelar. Quando nós falamos de que seria a segunda tutela provisória de urgência cautelar típica, o sequestro cautelar, ele objetiva claramente, senhores, preservar bens cuja venha a ser objetivado dentro do processo principal, ou dentro do pedido principal. Esse sequestro cautelar, então, ele verifica como próprio o que nós chamamos que é a possibilidade de extravio de bens, cuja pretensão
ou posse ou domínio venha a ser discutida no pedido principal. Tá claro? Então, muita atenção, esses bens têm que ser invisíveis, ou seja, que eles não são substituídos por outro de mesma espécie, quantidade ou qualidade. E nós temos outra cautelar típica, que é o arrolamento de bens. E quando falamos de arrolamento de bens, necessariamente nós estamos falando que quando há possibilidade de extravio de bens fungíveis, cuja posse ou domínio venha a ser discutida no pedido principal. Então, essa é a grande diferença entre o arrolamento, o sequestro infungíveis, e o arrolamento de bens é para bens fungíveis, que podem ser substituídos por outros de mesma espécie, quantidade ou qualidade. É óbvio, gente, que tanto quanto no sequestro, quanto no arresto, vocês vão ter que demonstrar fumus boniuris e periculo in mora. Não basta demonstrar fumus boniuris. Vocês têm que demonstrar o quê? Um fundado receio de dissipação daquele patrimônio. Tá claro, gente? Se não é fundado receio de dissipação, é óbvio que o juiz de direito ou o juiz federal vão ir à tutela provisória de urgência cautelar. E nós temos mais. Nós temos ainda dentro de bens, né, senhores? Que ele pode ser concedido, seja em processos de divórcio, seja em processos de união estável, seja em processos de inventário, né? Quando, por exemplo, o inventariante ele está dilatando do pode acontecer. Tá claro, gente? Então, muita atenção aí. Disso, nós temos mais um na tutela provisória que a gente chama de protesto contra a alienação de bens. E esse protesto contra a alienação de bens, ele objetiva lançar no cartório de registro de imóveis uma averbação na matrícula desse bem imobiliário, sempre, senhores, para caracterizar fraude à execução. Então, é possível fazer esse protesto contra a alienação de bens em ações reais, ações reivindicatórias, em ações possessórias, em que o possuidor tenha também como se chama, o domínio do imóvel, né? Mas aí é muito difícil, porque em ação possessória nós temos aquela ideia de exceção de domínio, que não seria admissível de uma ação possessória, mas uma súmula do Supremo que fala claramente que se na ação possessória se discutir domínio, né, a posse vai ser julgada aquele que tiver melhor título de domínio. Então, vocês têm que pensar também em protesto contra a alienação de bens em ações possessórias, em ações de emissão de posse, em ações anulatórias ou declaratórias de nulidade de contratos de compra e venda, com incidente de emissão de posse. É possível formular esse protesto contra a alienação de bens com a ideia de poder geral de cautela, porque o poder geral de cautela, ele demonstra claramente que você deve dar ciência, erga omnes, a toda a sociedade que aquela ação envolve um direito de sequela sobre um bem. E havendo esse direito de sequela sobre um bem, né, imobiliário, ele não pode ser alienado no curso. E para que o agente não esteja de boa-fé, você tem que lançar a ação na matrícula do imóvel para evitar uma arguição de boa-fé no momento da aquisição. Tá joia? É para isso que serve o arrolamento de bens. E aí, dentro do artigo 301, nós temos o poder geral de cautela positivado novamente, porque ele fala qualquer outra medida idônea para assegurar o direito. Tá claro, gente? Além desses casos provisória típica, nós temos um caso previsto no Código de Processo Civil, e ele vai estar previsto nos artigos 381 a 383. Artigos 381 até o 383 do CPC de 2015,
prevê outra tutela provisória de urgência cautelar típica, que é a produção antecipada da prova, tá claro? E a antecipada de prova em caráter antecedente ou incidente, né? Como a provisória. E quando ela é requerida em caráter antecedente, senhores, essa tutela provisória, ela comprovar um fato, né? Seja na pendência do pedido principal ou que ele venha se tornar de impossível constatação pelo decurso do prazo, né? Além disso, a produção antecipada de prova pode ser utilizada com o objetivo de fomentar a autocomposição, seja a renúncia, seja a desistência da pretensão ou mesmo a transação incidente, e ainda para evitar ou para justificar o ajuizamento de uma ação. E essa hipótese do inciso 3, né, do artigo 381, ela é ratificada pela possibilidade de produção antecipada de prova prévia à ação munitória, né, que é aquele processo de jurisdição que objetiva, com base em documentos escritos em objetivo, converter um direito obrigacional ou passar a constar aquela obrigação da mais rápida possível em título executivo judicial. E isso é matéria de procedimentos especiais. Dito isso, senhores, a produção antecipada de prova exige contraditória e ampla defesa, né? Tem procedimento próprio, né? Então, talvez essa é a exceção em que existe procedimento específico para tutela cautelar, provisória de urgência cautelar e antecedente, tá? Porque todo caso, seja o processo de bem, seja o arrolamento de bens, seja o sequestro cautelar, seja o arresto cautelar, utilizar o procedimento geral de tutela provisória. E é esse procedimento que agora eu vou me debruçar sobre ele para os senhores, né? É esse procedimento que eu já mencionei anteriormente, que está previsto no artigo 305 até o 310, né? E esse procedimento do artigo 305 até o 305 do CPC 15, ele é quase idêntico ao procedimento cautelar antigo de 1973. E por que ele é quase idêntico? A única diferença entre eles é que a tutela provisória de urgência cautelar e antecedente vai ser feita em um processo, e depois que for concluída ou efetivada aquela tutela provisória de urgência cautelar e antecedente, o pedido é feito no mesmo processo. Então, vai ter um único processo principal e para o pedido cautelar. Agora, antigamente no CPC de 1973, você tinha dois processos. De tutela, um de processo cautelar e o outro pedido principal. E os dois eram apensados, porque eles eram distribuídos por dependência. Em alguns casos, eles tramitavam concomitantemente, tá claro? E eu vou mostrar isso para vocês aqui, dentro do procedimento de tutela de urgência cautela. Então, vamos lá. Quando a gente fala de tutela provisória de urgência, o primeiro artigo que eu tenho que mostrar para vocês é o artigo 305 do CPC de 2015, tá? E esse artigo do CPC de 2015, ele traz claramente o seguinte, tudo bem? Primeiro, eu posso formular simultaneamente o pedido principal e o pedido cautelar. Formular esse pedido cautelar, vai tramitar o pedido principal e a tutela cautelar vai ser considerada como uma tutela provisória de urgência incidente no pedido. Tá claro, senhores? Agora, se eu formular
se eu formular só o pedido de tutela provisória e o pedido principal ainda não foi formulado, aí nós vamos ter o que nós chamamos, né, de procedimento da tutela cautelar em caráter excedente. Tá claro, gente? E aí, esse procedimento eu estou explicando para vocês agora. Então, a petição inicial vai ter que cumprir os requisitos do artigo 319, todos eles, tá claro? Vai ter que ter os artigos 320, vai ter que juntar os documentos essenciais à prova daqueles elementos alegados na petição inicial de tutela provisória, de tutelar e antecedente. Vai ter que, vamos colocar aqui mais, vai ter que adimplir as custas prévias com base no valor do principal e ainda vai ter que fazer mais um elemento, tá joia, senhores? Que é a indicar a lide e seu fundamento. Então, quando eu falo da lide e seu fundamento, nós estamos falando de uma sumária do... Não é isso? Perdão. É uma exposição sumária do fundamento do pedido principal. Então, um tópico na petição de tutela provisória de urgência cautelar e falar a lide e o fundamento serão. Então, eu tenho que indicar para o juiz qual é o pedido principal que vai ser formulado. Tá claro, gente? Eu não tenho que formular o pedido principal, porque não é o momento adequado. E, além disso, como causas de pedido obrigatórias, eu vou ter que indicar o quê? Os requisitos da tutela cautelar. Quais são os requisitos da cautelar? O fumus boniuris e o periculum in mora, né? Então, é essa a pretensão que a gente vai mostrar. E essa vai ser a petição inicial. Formulada a petição inicial, ela vai para o juiz competente, que é aquele juiz que é o mesmo juiz competente principal. Que nós já demonstramos para vocês essa previsão normativa na 209 do CPC. E isso na primeira parte do nosso vídeo. E depois que é formulada essa, vai para o juiz para ele fazer o quê? As providências preliminares. O que nós chamamos de providências preliminares? Significa que o juiz vai analisar se ele vai receber ou se ele não vai receber a petição inicial. Atenção, ele pode mandar emendar utilizando o procedimento em aplicária, né? Então, vamos lá. Eu determino a emenda da inicial na 21. Ele pode ainda aplicar aquelas hipóteses de indeferimento da inicial, então, no artigo 330, né? Então, ele pode, por inépcia, ele pode aplicar todas essas hipóteses. Ele pode ainda julgar liminarmente improcedente o pedido declarando prescrição e decadência de ofício, na forma do artigo 332. E ele pode, se ele não fizer nenhuma das outras, e a ordem inicial, né, ele pode, ele deve apreciar o requerimento liminar. Claro, senhores? Se o autor formulou requerimento liminar, ele vai apreciar o requerimento liminar. Tá bom, minha gente? Então, essa é a primeira hipótese. Se por acaso o juiz entender que não existe possibilidade de liminar ali de plano, não existe possibilidade dele definir liminar, ele necessariamente fazer o quê, senhores? Ele tem que designar audiência de justificação. Caso a prova dos requisitos da tutela provisória sejam orais, ou seja, caso a prova oral, vamos falar assim, necessária para se verificar os requisitos da tutela provisória de urgência cautelar. Então, é isso, a princípio é isso.
Então, ele só marca a audiência de justificação se ele verificar a necessidade oitiva de testemunhas para apreciar o requerimento liminar. E depois que ele faz isso, sim, ele pode ir ou indeferir a pleito de tutela cautelar. Então, é isso aqui, senhores. Tudo bem até aqui, gente? Essa decisão que defere ou indefere a tutela cautelar, ela está prevista expressamente no artigo 1015, inciso 1 do CPC, né? E dela cabe de agravo de instrumento, tanto para o autor de indeferimento ou de deferimento parcial, quanto para o réu, após a sua intimação sobre a decisão. Proferida a decisão, o juiz determina a citação do réu do pedido de tutela cautelar antecedente. Pode ver, senhores? Então, muitíssima atenção. Quando ele determina a citação, senhores, essa citação se dá no Código de Processo Civil, né? E aí nós temos o quê? O réu vai ter um prazo diferenciado. O prazo de contestação do réu será de 5 dias úteis. Tá joia? Sob pena de decretação dos efeitos da revelia, né? Então, automaticamente nós temos nesse o artigo 306 sendo aplicável do CPC. O artigo 306 fala claramente isso do CPC de 2015. O réu será citado para um prazo de 5 dias, contestar o pedido que se pretende produzir. Atenção, existe uma delimitação de matéria, né? Tanto na inicial, quanto na defesa. E essa delimitação de matéria é a evidência ou não dos requisitos da tutela provisória cautelar. O que significa? Tanto o autor e réu vão amparar ações, né, na existência ou não, autor resistência, réu na inexistência, do fumus boniuris e do periculo in mora. Tá claro? E depois que é contestado o pedido, senhores, recai no procedimento comum. A contestação aplica-se o procedimento comum. E essa previsão está no artigo 307 do CPC. Se por acaso ficar rebel, ou seja, não, uma vez validamente citado, não se manifestar expressamente sobre o pedido de tutela cautelar, aplica-se o procedimento de julgamento antecipado total da lide, que é a previsão do artigo 355 do CPC de 2015. Tá? E aí nós temos expressa no artigo 307, que é uma hipótese de julgamento antecipado. Tá claro, gente? Então, o artigo 307 do CPC, ele expressamente prevê esse procedimento. Tá? E o que nós temos? Então, na petição inicial, o juiz aprecia a tutela provisória, se ele definir liminar e manda citar o réu. Se ele verificar que precisa de prova oral, ele vai designar audiência de justificação. Feita a audiência, ele vai indeferir ou deferir a tutela provisória. E de qualquer decisão de tutela provisória sempre cabe agravo de instrumento. Depois, ele cita o réu obrigatoriamente, e ao citar o réu tem prazo de 5 dias para contestar. E depois de contestado, abre vista para e vai para o juiz para saneamento. E depois da decisão de saneamento, o juiz pode proferir o julgamento de uma vez do pedido de tutela provisória cautelar, ou ele pode necessariamente marcar
necessariamente, se houver necessidade de prova oral, a audiência de instrução e julgamento. E nessa audiência de instrução e julgamento, o réu vai ter a ampla possibilidade de provas também. Então, ele vai poder ouvir testemunhas, vai poder ouvir o depoimento pessoal do autor, né? E com o objetivo de alegações finais, em regra, que podem ser substituídas por memoriais escritos, decisão interlocutória, que seria a decisão que, de fato, consolida a tutela provisória, se ela foi deferida liminar, ou se ela foi indeferida liminarmente, que ele defira a tutela provisória, né, após contraditório, ampla defesa, ampla instrução probatória, para que essa decisão de tutela provisória de urgência cautelar produza efeitos até a sentença do pedido principal. Eu tenho aqui uma definição problemática, bem problemática, mas expressa sobre a necessidade ou prazo para a formulação do pedido principal, né? E esse prazo para a formulação do pedido principal, ele está previsto no CPC, no artigo 308. No artigo 308, né, ele fala o prazo para a formulação do pedido principal. E o prazo para formular o pedido principal, ele é contado em 30 dias da efetivação da medida da tutela cautelar. Então, prestem muita atenção. Vamos imaginar que não tenha requerimento liminar, ou que esse requerimento liminar tenha sido indeferido, né, seja antes da audiência de justificação ou depois da audiência. Significa que o processo vai tramitar todo, né, sem audiência e com prazo de 5 dias para contestar, como se fosse um procedimento comum, até ter uma decisão final, que é a decisão final provisória de urgência cautelar e antecedente. Quando eu tenho essa decisão interlocutória e o juiz defere a decisão, né, ele vai determinar a expedição de mandatos para efetivação, seja do arrolamento de bens, né, seja a produção de prova em audiência, seja ainda o protesto de bem, que vai gerar a verbação da existência da ação, não é do bloqueio de bens, não, é só da existência da ação pelo cartório de registro de imóveis. Na hora que efetivou a medida, a parte autora vai ter 30 dias para para formular dentro do mesmo sem pagamento de novas custas, o pedido. E esse pedido principal vai ser juntado no processo, né, que antes era de tutela provisória. O juiz vai determinar a alteração do cadastro perante o cartório distribuidor, né, para formular qual que é o pedido principal, e vai determinar o prosseguimento do pedido principal. E aí, o que vai ter? Na hora que acontecer essa formulação do pedido principal, o juiz vai de conciliação e vai intimar o réu, né, para comparecer nessa audiência. Não vai ter nova citação, porque o réu já foi citado no pedido de tutela provisória de urgência cautelar. Então, na hora que ele já foi citado anteriormente, não vai ter nova necessidade. Tá claro, senhores? E aí, muita atenção. Aquela lide de fundamento que foi apresentado no pedido no pedido inicial, de tutela provisória, ela vai poder receber aditamento de causas de pedido, porque ainda não houve a estabilização da lide. E por que não houve a estabilização da lide? Porque ainda não houve o quê? A intimação para comparecer na audiência de conciliação. E muito menos houve ainda a decisão de saneamento do pedido principal. Tá claro, gente? Agora, a questão mais peculiar de todas e mais complexa nesse método seria, senhores, aquela hipótese em que o juiz defere a liminar, seja sem justificação ou com audiência de justificação.
né? Então, quando ele, depois da audiência de justificação, ele defere a tutela provisória de urgência cautelar e antecedente, significa que a medida vai ser efetivada quase que concomitantemente, senhores, com o réu no pedido de tutela provisória. Aí o que vai acontecer? O processo vai ter duas situações peculiares. O réu vai estar contestando a ação, a tutela provisória, e o autor vai ter que formular o pedido principal simultaneamente, sob pena de cessação de eficácia da medida cautelar. Então, ele tem 30 dias para, dentro dos autos principais, formular o pedido principal. Tá claro, senhor? E aí, na hora que ele for pedido, o juiz ele vai ter que continuar processando com esse procedimento que eu ensinei, e vai ter que deixar o pedido principal suspenso dentro do processo. Decisão final da tutela provisória de urgência cautelar e antecedente. Quando ele proferir o pedido de tutela provisória de urgência cautelar e antecedente, aí sim, nessa decisão interlocutória, ele já pode automaticamente intimar o réu para comparecer na conciliação do procedimento, o procedimento aplicável ao pedido principal e intimar o réu e seu advogado para esse comparecimento. Tá claro? Então, aí seria essas, né, de que a formulação do pedido principal teria que ser feito antes do término do procedimento de tutela provisória de urgência cautelar e antecedente. Então, senhores, isso eram os elementos que eu tinha que falar ainda para vocês. Posso salientar para a efetivação da liminar, o juiz pode determinar uma contracautela, né, e essa contracautela está prevista no parágrafo do artigo 300, né, então, artigo 300 do CPC 2015, parágrafo 1º. Essa hipótese de contracautela se aplica tanto para o procedimento de tutela provisória cautelar ou probatória, ambos antecedentes, então aplica para todo pedido de urgência, desde que ele seja antecedente, né, e o juiz pode determinar uma real ou fidejussória idônea para que o autor indenize o réu caso ele venha a perder a demanda. Tá? Então, essa caução em sede de tutela provisória de urgência antecedente, ela também deriva de cautela. E a caução é um valor de juiz para indenizar os prejuízos que o réu venha a sofrer. Tá claro, gente? Então, ela vai ser entregue ao réu, caso perca a demanda, e cesse a eficácia da tutela cautelar. Tá claro, gente? Mas, muita atenção, não é possível fixar caução, arbitramente caução incidente dentro do processo, se o requerente da tutela provisória for suficiente. O que significa suficiente? Que ele não tenha condição financeira para arcar com a caução. E a caução, ela deve ser arbitrada na forma, senhores, do artigo 83 do Código de Processo Civil, que é o único artigo no CPC de 2015 que prevê, tá, um procedimento para aplicação de caução. Senhores, nesse momento eu vou encerrar a nossa videoconferência, que foi a segunda parte de tutela, e hoje a temática da aula de tutela provisória, a tutela provisória de urgência cautelar e antecedente. Na próxima aula, nós vamos estudar a tutela de urgência antecipatória e antecedente, né? E se houver tempo, a gente já trabalha a tutela de evidência. Muito obrigado a todos, e eu me coloco à disposição dos presentes para responder eventuais perguntas. Se cuidem. Um abraço.